Oi, boa tarde. Estou aqui mais uma vez para trazer uma reflexão. Aqui no meu lugar hoje temos o velório de um senhor, né? E hoje pela manhã eu fui no velório dele e quando cheguei em casa resolvi fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a morte, né? Que é o destino de todos. Então eu fui procurar na Bíblia e trazer falas do homem mais sábio que já passou por essa terra. E resolvi trazer duas passagens aqui de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7 fala o seguinte no versículo 2: é melhor ir à casa onde há luto do que a uma casa em que há festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. Questão é que muitos dos jovens não levam, né, a questão da morte a sério. Tanto que pessoas novas, jovens, muitas vezes não gostam de ir a velórios, né? Parece que é uma coisa de gente mais adulta, né? E eu acho, né, penso que, como o rei Salomão falou, a morte é uma coisa séria. E os jovens, que muitas vezes não levam isso a sério, deveriam levar, até mesmo para que desse mais importância para a vida, porque muitas vezes os jovens não têm esse cuidado com a vida, às vezes fazem coisas, né, que os pais ficam preocupados e a sociedade toda vê, né, esses jovens como pessoas que esses jovens que não têm cuidado com a vida, não levam a vida a sério, porque levar a vida a sério também é levar a morte a sério, né? Às vezes a pessoa pensa que a vida não tem fim e por isso mesmo não levam a sério a morte. Deve ser levado muito a sério por todos nós, né? Então, um momento para se refletir. Por que deve ser levado a sério? Porque é o destino de todos, né? E nós todos vamos passar por isso mais cedo ou mais tarde. Então, é uma coisa que deve se refletir, deve se colocar o pensamento nisso, né? Porque o dia chega para todos, né? E trazer a reflexão também, o versículo 1, que diz que basicamente ele diz ali que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Aí a pessoa pode até pensar, sim, mas tu não quer morrer. Sim, mas isso não está sendo dito para quem está vivo. Está trazendo a reflexão para os que estão vivos, olhar para aquele que morreu, né, e realmente olhar com esses olhos. O dia da morte de quem já se foi melhor do que o nascimento dele, né? Então, isso para quem já se foi. Porque o rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, traz isso à reflexão. Eu já fiz um vídeo aqui falando que quando a gente vem para esse mundo, as nossas almas, o que acontece? Deus criou as almas lá no céu e as almas estavam em alegria lá, rejubilantes, felizes, e de repente elas são chamadas a uma reunião e a elas é dito que tem que descer para esse mundo. A alma, segundo o que o judaísmo fala, ela reluta em vir para esse mundo, não quer vir, porque sabe que aqui vai cometer erros, vai estar sujeita a os pecados, né, a transgressão, as falhas, e aí a alma diz que não quer vir justamente porque ela não quer se afastar da fonte da vida, que é o Criador. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, diz que para isso mesmo ela foi criada, para vir a esse mundo e passar pelas provações dessa vida. E aqui neste mundo a alma desce, e quando a alma ou a criança nasce nesse mundo, ela vem chorando. Isso porque a alma, ao descer pelas camadas de cima para baixo, essa alma vem aos prantos de choro, justamente porque
não quer vir a esse mundo se afastar do Criador. E o reflexo disso aqui, a alma, né, quando a criança nasce, a gente vê que ela ainda vem chorando. Justamente por isso, porque aqui sabe que vai encontrar as durezas dessa vida, né? E aqui a gente vê que a gente, quando é criança, né, vai começando a se desenvolver, crescendo e começa a passar por alguns problemas, vai ficando mais adulto, né, ao ponto que às vezes sai da casa dos pais, né, e começa a realmente sentir as dificuldades, as durezas desta vida. E não é fácil. A gente se acostuma, né? Se acostuma e não quer mais sair desta vida porque acaba que gostando dela, né? Se acostuma. E acaba que isso fica um pensamento fixo, né? E a pessoa não reflete na questão da situação da morte, né? E é justamente o que o rei Salomão está querendo trazer, né? A reflexão sobre a morte, né? Para os que partiram, não estou dizendo isso que é para os que estão vivos, mas aos que partiram, a morte é melhor do que o dia do nascimento. Se lembre que a alma, quando veio a este mundo, ela veio chorando. E quando ela parte desse mundo, o judaísmo é profundo em dizer que se a gente bem soubesse, e se não fosse pelas nossas emoções, com certeza, né, não era para se derramar uma lágrima por aquele que partiu, porque aquele que partiu, ele está bem, alegre, satisfeito, feliz por ter cumprido a sua missão nessa terra. Lembre-se que a alma não queria vir a esse mundo, ela veio porque foi uma ordem do Criador, e ela teve que vir chorando e passando pelos desafios dessa vida. Ao fim de tudo, quando se completa esse tempo, a alma sai deste corpo aliviada, porque antes de morrer, né, a gente sabe que a morte é um processo bastante doloroso, né, e que nós todos estamos sujeitos a passar por eles. Justamente por ser um processo doloroso e a alma ali acabou de passar por esse processo, e aí quando sai já está aliviada, tranquila, ela ainda ter que ver gente chorar, sofrer, a alma não fica bem satisfeita com isso, né? Mas a gente sabe que isso acontece e que o ser humano é cheio de emoções, né? Vai sentir falta porque não vai ver mais, mas para aquele que se foi, com certeza, o dia da morte dele, quando desencarnou desse corpo, né, e foi se encontrar com a sua fonte, o Criador, é bem melhor do que o dia do nascimento, um dia que ela veio para esse mundo chorando. E o inverso disso justamente é quando ela sai deste mundo, ela sai alegre. Então é bom a gente refletir sobre isso e ver que as palavras da Bíblia não são palavras jogadas ao vento. E muito bom se trazer isso à reflexão. Não sei se isso é um assunto de interesse de muita gente, né? Mas de qualquer maneira tem gente interessada por esses assuntos e, né, quem assistir talvez possa trazer isso um pouco mais ainda à reflexão. Boa tarde.